Boa tarde a todos, bem-vindos à Casa da Cultura novamente. Vamos dar continuidade à programação do dia de hoje, último dia da jornada de debates Histórias e Ofícios do Território, uma iniciativa do Museu do Território de Paraty, da Associação Casa Azul, do Ministério da Cultura, com o patrocínio do BNDES, que, aliás, nos trouxe uma vinheta. Podemos rodar? O BNDES financia empreendimentos em todos os setores da economia, na indústria, nos serviços, na infraestrutura, no agronegócio, na cultura, no meio ambiente. Esses financiamentos movimentam a economia, melhoram as condições de vida da população e reduzem desigualdades sociais e regionais. Quando o BNDES financia ou apoia um projeto, transforma a vida de muita gente. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Muito bem, o nome desta sessão é Artes. Paula, ajuda aí. Artes e Formas do Território. Conta com a presença do professor e pintor Paulo Pasta e o nosso querido Júlio Paraty, pintor, que, aliás, vai inaugurar uma exposição aqui a partir do dia 19 de dezembro, na Casa da Cultura, celebrando seus 50 anos de pintura. Parabéns, Júlio. Muito obrigado. Obrigado, Gal, e obrigado a todos, obrigado aos convidados pela presença. Bom, estamos começando o nosso segundo, na verdade, terceiro e último dia de debates aqui na Casa da Cultura sobre as histórias e os ofícios do território. Como vocês sabem, esses debates também estão ligados a essa exposição audiovisual que está acontecendo agora no Cinema de Paraty, que tem os vídeos projetados continuamente com entrevistas, depoimentos feitos com a velha guarda de Paraty. O nosso objetivo é evocar as histórias e os ofícios da cidade antes dela ser isso que a gente conhece atualmente como Paraty. Antes da construção da Rio Santos, que foi um momento em que o destino da cidade mudou, né? E um desses ofícios que a gente tem para discutir é justamente a arte, né? Primeiro, não sei se eles vão rir da minha cara achando que a arte é um ofício no sentido de um ganha-pão, porque uma das coisas que nós vamos discutir é isso, como viver da arte em São Paulo, como viver da arte em Paraty. São desafios materiais que se impõem na vida de qualquer artista. Mas Paraty, assim como Ouro Preto, a gente falou na primeira sessão de ontem com o Ângelo Osvaldo, é um destino de artistas, né? Tem uma vocação artística, tem algo que faz com que os artistas venham parar aqui e algo que faz com que paratienses como o Júlio se dediquem às artes plásticas. Então, nós vamos discutir um pouco sobre isso, sobre as vocações, sobre os ímpetos, os impulsos que levam alguém a se dedicar a essa atividade da pintura, que é uma coisa que às vezes parece quase congelada no tempo, num momento em que a própria arte já usa e abusa da tecnologia e o próprio público está mergulhado no meio digital e tal. Um pouco essa conversa. Eu queria começar perguntando para o Paulo. O Paulo é professor de pintura, ele é um formador de vários pintores da nova geração em São Paulo. Ele é um pintor muito reconhecido, com obras em diversos museus, tem livros publicados, entre eles A Educação pela Pintura. É um livro da editora Martins Fontes. E é muito interessante essa ideia da educação, né? Porque a pintura é uma educação do olhar, né? Eu acho que é um pouco esse o subtexto desse livro todo do Paulo. Eu queria perguntar então para você, Paulo, como foi a sua formação? Da onde você tirou que você ia ser pintor? Com que idade? Da onde veio? Qual foi a sua matriz inicial, o contato com a pintura, para você se tornar o grande artista que você é hoje? Bom, obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado pelo grande artista que eu acho que eu não sou, enfim, sei lá. Eu digo assim, sempre digo que eu tive todas as crises possíveis, mesmo da de vocação. Eu sempre soube que eu queria ser pintor, por exemplo. Desde moleque, quando eu comecei a me entender como... Depois da adolescência, né? E eu comecei a pintar.
Eu sou de uma família de origem italiana, acho que por isso também, sei lá em casa, acho que não tinha muita obrigação de ganhar dinheiro. Não tinha obrigação nenhuma nesse sentido, mas sim de fazer o que era bonito para o ser. Enfim, então, meu pai e minha mãe entenderam isso. Meu pai queria ser pintor, ele pintava, eu lembro. Mas depois veio a vida, as dificuldades, ele parou. E, enfim, eu comecei por aí. Minha mãe assinando aquela coleção Gênios da Pintura, da editora Abril. Eu digo que eu nunca mais sou contra a indústria cultural por causa disso, porque eu morava numa cidade pequena, as coisas chegavam com dificuldade, as publicações, enfim. E eu lembro quando eu recebi o fascículo do Matisse, eu fiquei bobo com aquilo. Tinha 12 anos, 13. E eu pensei, é isso que eu quero fazer. Enfim, eu tinha um primo da mesma idade, a gente brincava juntos. E eu mostrei para ele aquele fascículo do Matisse, as coisas. Ele falou, não gosto, é mal feito. Aí tinha acho que era o Velázquez, eu acho, não lembro direito. Ele falou assim, esse sim é bonito, é bem feito. Aí eu pensei comigo, tem alguma coisa comigo que é diferente. Eu sou capaz de gostar disso, ele não é. Enfim, essas coisas, né, que é uma sensibilidade já direcionada para a pintura. Eu fui construindo minha vida por aí, minha identidade toda é construída junto com a pintura, sei lá, Eu lembro que o Iberê falava que ele era um homem pintor, ele se designava, se auto-chamava assim. E eu demorei para entender, porque, enfim, depois agora eu entendo. Quer dizer, é uma construção mútua. Vamos dizer, se eu pinto, sei lá, se eu agrego riqueza naquilo que eu estou fazendo, aquilo volta para mim. É uma construção recíproca. Se eu toco lá, eu sou tocado. Então, eu acho que, sei lá, eu e a pintura, sei lá, também me considero hoje, guardadas todas as devidas proporções, um homem pintor, porque eu e ela temos, sei lá, eu não me entendo mais fora disso, eu só estou pleno e completo quando eu estou trabalhando. E trabalhar para mim é pintar, fazer arte. É a linguagem que eu escolhi, é a linguagem que eu tenho mais intimidade. Eu lembro que eu gosto muito de literatura, de ler, por exemplo, mas eu não tenho a intimidade com a literatura que eu tenho com a pintura. Ninguém precisou me explicar nada, sem nenhuma, enfim, mas eu entendi aquilo. Outras coisas eu não entendo, eu não tenho esse passe livre, essa familiaridade. Com a pintura eu tive, enfim. Sei que a pintura hoje atravessa, já atravessou momentos piores, mas momento ruim também, nesse sentido ideológico, né? Pesa sobre ela questões ideológicas. Por isso que eu dou aula, eu acho. O Sean Scully, aquele grande pintor irlandês, uma vez perguntaram, eu li numa entrevista perguntando a ele, onde se perguntava a ele, por que você dá aula? Ele falou assim, para preservar um espaço para as pessoas poderem pintar quando tudo é contrário a isso. Eu dou aula de pintura também um pouco por causa disso, porque eu não aguento ver essa questão ideológica contra a pintura, enfim. Porque eu acho que quem pinta sabe disso. Já, né? Quando você é jovem, pinta, legal, mas você fica mais velho pintando, as pessoas começam a falar, mas e aí, você não vai sair disso? Parece uma mania. Como se fosse só uma porta de entrada e você tem que evoluir daquilo. E não existe isso. Você pode construir uma carreira e uma vida de pintor, de artista contemporâneo fazendo pintura. Porque eu acho que aí, se você, sei lá, se em arte tiver receita, né? Tiver uma regra, já é academia, né? Não pinta, porque não pode mais, porque o mundo está vivendo, né? A arte incorporou uma dimensão tecnológica, não sei o quê, não sei o quê. Agora, estamos fazendo academia, se a gente for fazer assim, né? Está vindo de fora para dentro e não de dentro para fora, que é o que se espera do artista. O artista é o cara do não, né? Então, eu tenho um pouquinho essa birra também com essa coisa da pintura, uma birra pessoal, acho que é uma bobagem, uma coisa atrasada, mas isso é outra coisa. Enfim, tem um monte de gente pintando, ela está aí, nunca se pintou tanto. E outra coisa que eu acho que pega na pintura, que gruda nela, é essa questão que você falou de viver, de vender, de mercado. Hoje em dia, acho que o mercado está todo. A última Documenta de Cássio, a última Bienal de Veneza, o que mais se vendeu não foi pintura, foi instalação, objeto, vídeo, até performance se vende. Pintura é o menos vendido. Então, não é porque a pintura vai para a parede, sei lá eu, que ela é... São mais uma espécie de preconceito que ela sofre, eu acho.
Enfim, sei lá. Não sei se eu te respondi, Paulinho, mas é isso. Perfeitamente. Júlio, eu queria te perguntar também, a gente sabe que tem um encontro que marca bastante a tua trajetória, que é o encontro com a Djanira, né? Mas eu queria saber como é que você começa a pintar, né? Como é que isso entra na tua vida, como é que você se transforma num pintor? É a partir do encontro com ela, isso já existia? Tem um microfone, Eu me lembro perfeitamente que, quando criança, eu pegava o lápis de sobrancelha da minha mãe, o batom, e rabiscava. E tinha na rua de trás da minha casa, era a Rua do Fogo, que hoje chamam de Rua das Flores. E a falecida dona Josefina, mãe da Marinês, da Casa Costa, era o fundo da loja. E ela despejava ali as mercadorias, as caixas de sapatos, as mercadorias que ela recebia. E eu ia lá e pegava as caixinhas de sapato, tirava a tampa e virava uma telinha. E aí, com um lápis de sobrancelha, fazendo umas coisas loucas, umas vírgulas, umas nuvens. E até que eu encontrei o Zé Kleber um dia, que sacou que eu tinha alguma coisa. Ele falou, você é um pintor. Tanto que a vida inteira ele falou, você é um pintor. O Zé Kleber era mais velho que você? Eu não sei. Era mais velho. O Zé Kleber hoje teria 82 anos. E nessa ele me deu tintas. Quando ele me deu os guaches, por exemplo, eu já sabia o que era guache, porque eu já tinha visto a Djanira pintando com guache. Eu tinha ido à casa de Djanira com meu pai para fazer uma obra. Meu pai era bombeiro hidráulico. E eu fui de assistente fazer calhas nas paredes, ficava olhando a Djanira. Um dia ela me chamou e falou, isso aqui, você gosta de pintar? Eu falei, eu gosto. Ela nem perguntou se tinha tinta ou não. Eu falei, isso aqui é guache. Deu uma certa noção. Me lembro muito bem, bate bem como se estivesse batendo um bolo. Isso eu nunca vou esquecer. E aí, tá bom. Outra vez foi o óleo. Estava jogando uma pelada com os garotos na capelinha. E na época eu estava forçado jogando aquela pelada, porque eu sou gay, na época não tinha essa de estar assumido. Eu, tenho 62 anos, eu tinha um cagaço danado que descobrisse que eu fosse diferente, né? E eu fazia coisas que eu não tinha vontade para disfarçar. Nessa eu estava ali jogando pelada, e a Djanira estava pintando um painel que eu via uns anos atrás na televisão, está no Palácio do Governo de São Paulo, que é a Festa do Divino de Paraty. Ela deixou de presente para a dona da casa, a Cook. E ela me chamou e falou, garoto, você quer pintar ou quer jogar bola? Eu sorri, é claro que eu queria pintar, jogar bola, estava morrendo. E nessa ela me colocou ali, fazendo fundos. Hoje eu tenho pessoas que fazem isso para mim, engraçado, né? E comecei a pintar saia, blusas, enfim. Ela falou, isso aqui é óleo. A tinta óleo é assim, ela sempre explicava antes. E aí, nessa, eu fui parar na Marambaia, no colégio interno, e voltei um dia para passar umas férias, coisa assim, teve uma briga com a Djanira, com um delegado, vi um baixo astral muito grande, Djanira foi embora, eu voltei para o colégio interno, depois eu voltei para cá, e logo depois eu fui embora para São Paulo, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e eu fui à luta. E Djanira eu perdi o contato, só depois em jornais, revistas, nunca mais a vi. Sei de histórias que eu escutei, histórias que eu vejo até hoje. Enfim, meu contato com Djanira foi pouco, mas via muito Djanira pelas ruas. E ela sempre chamava, oi, garoto. Mas você trabalhava cotidianamente com ela, então ela... Sim. Agora tem um detalhe. Eu pintava muito nuvens, umas nuvens, as coisas coloridas, uns lápis de sobrancelha, com batom. Depois que o Zé Kleber me deu os guaches, eu comecei a fazer as nuvens também. Mas depois que eu me distanciei da Djanira, e quando aconteceu o baixo astral, no qual ela foi embora de Paraty, eu me lembro que saiu no meio das nuvens uma figurinha, e era um anjinho. Tanto que eu pintei agora há pouco tempo, eu pintei lembrança do meu primeiro quadro, um guache pequeno. Era um anjozinho, e a criatura do anjo, não é que é uma figura de Djanira? Hoje eu sei, foi que bandeira. Eu peguei os personagens dela, as figuras sem cara, que é uma delícia fazer sem cara. Adoro fazer figuras sem cara, porque botar a cara cagou o trabalho. E aí eu fui indo. Lá na Avevá,
como eu digo hoje. Agora, Júlio, você falou pra gente aqui, quando a gente estava tomando um café, que você encontrou com ela várias vezes pintando aqui na rua, né? Quer dizer, era uma Sim. coisa comum encontrá-la na cidade pintando quadros aqui em Cavaleiro. Sim. E ela sempre aportava ali na Rua do Comércio, em frente ao Bar do Abel. Tanto que eu, no Rio de Janeiro, filmando a exposição da Djanira na Caixa, os 100 anos de Djanira, eu fiquei meio triste de olhar que não tinha obras de Paraty. Assim, bicho, que se olhasse é Paraty. Mas, de repente, eu disse, cara, não, essa coisa da cana é Paraty. O da mandioca também ela fez em Paraty. E fui andando, tinha umas fotos penduradas, uns acrílicozinhos. Aí eu olhei, era a Rua do Comércio, ela pintando a Rua do Comércio, e ela olhando para onde? Para o Bar do Abel. Aí eu pensei assim, ela deve ter visto ou o Zé Clévio ou alguém conhecido ali no meio da história, né? E eu achei fantástica essa exposição, porque eu vou fazer, não vou copiar não, mas eu vou fazer. Eu vi um jogo de futebol que eu me deliciei, Flamengo e Fluminense. Aí eu falei assim para a Juliana, a menina que estava filmando, minha amiga, olha, ela era fluminense, eu vou mudar, agora vou fazer o Flamengo ganhar. O Fluminense estava ganhando. Por isso que eu saquei que ela era fluminense. Enfim, uma pena não ter vivido mais com ela. Mas o Zé Kleber me contava coisas fantásticas. Muitas coisas. Muitas pessoas não sabem. Então esse foi o seu primeiro quadro, esse aí que você contou. Primeira agora, configura. Você lembra qual é o seu primeiro quadro, Paulo? Você tem um quadro número 0, assim? Tenho. Duas maçãs. Cezanne. Pintar tem muito de copiar também? Porque o Júlio falou, depois eu saquei que eu tinha feito o personagem ali. Mas escritor sabe que quem escreve copia os seus mestres. Tal. Você tinha isso de copiar um quadro? Eu não sei, mas ver e se tocar por aquilo. Quando eu vi as maçãs do Cezanne, eu fiquei completamente tocado. Eu falei, como é que pode? Até hoje, quando eu olho uma maçã normal, eu não consigo mais ver uma maçã sem lembrar do Cezanne. Para mim não tem como. Eu configuro também, até hoje me pergunto, por que você não faz cara? Não, a resposta bem atendida. Quem vê cara não vê coração. Mas não é nada disso, é outro papo. Também acho. O cara anônimo é muito interessante. Eu acho que aí vai mais além, Júlio, porque a Djanira não punha cara, né? Ela aprendeu isso com Matisse. De não pôr cara? De não pôr cara. O comentário do seu primo sobre o Matisse me lembrou uma frase que eu li uma vez, que era Picasso, que gênio e que péssimo pintor. Mas é isso que tem algo de... falava, o Volpi, eu acho um grande, enfim, dos maiores pintores brasileiros, sei lá, o Volpi, os pintores preferidos dele eram Matisse e Morandi. Eu digo, meus também, Matisse, Morandi e Volpi. Né? Mas o Volpi perguntavam para ele, Volpi e o Picasso? Ele falava, grande artista. E o Matisse? Ele falava, esse é pintor. Eu escutei uma coisa engraçada. Júlio, eu te pedi só para falar mais perto do microfone. Eu ouço rádio quando eu estou pintando e eu ouço a rádio da cidade. Porque eu fico muito tempo dentro de casa, não saio, então vamos ouvir a rádio da cidade, eu sei quem morreu, quem está vivo, etc. Né? E um dia o rádio quebrou, saiu da AM, não estava mais na FM, não pegava a FM, eu fui para a AM. Eu falei, merda, eu vi a AM, rádio Tupi, tá bom, liguei na rádio, eu queria um barulho, uma música. Eu ouvi uma coisa fantástica sobre um artista maravilhosa, Toulouse-Lautrec. Vocês sabem por que mentira tem perna curta? Essa é demais. Eu falei, não, por quê? Não, olha, Toulouse-Lautrec era muito mentiroso. E Toulouse-Lautrec tinha um problema físico, tinha as pernas curtas. Daí vem, não ganha com mentira, tem perna curta. Isso na rádio AM de Paraty? Na rádio, não, na Tupi. A minha AM, a FM não pegava. Estava com um problema o rádio. A Tupi, eu estava ouvindo a rádio Tupi e o comentarista comentou isso, que a mentira, essa mentira tem perna curta, vem de Toulouse-Lautrec, que era muito mentiroso, então pegaram, entendeu? Todos nós temos um pouco de loucura, né? Agora, o outro era mentiroso. Eu queria comentar uma coisa aqui que eu acho que marca um pouco os outros debates da gente também, a preocupação da gente também no projeto do Museu Território,
que é muito um diálogo de saberes, né? Você tem trajetórias na pintura bem diferentes e tal, você tem um diálogo entre uma arte considerada arte popular, né, e uma arte considerada consagrada como arte instituída, né, e você tem na história da pintura, na verdade, vários trabalhos que se influenciam, né? Vocês citaram o próprio trabalho do Volpe, né, que ele é muito inspirado nesse universo popular, as bandeirinhas, os machos. Você tem o Antônio Maia com os esvotos, você tem o Rubem Valentim, né, que se inspira muito no trabalho da religiosidade afro-brasileira, né? Eu queria perguntar um pouquinho para o Paulo se, dentro da trajetória da pintura, isso em algum momento fez parte da tua trajetória, esse diálogo, porque você tem um trabalho mais focado com arte abstrata, né? Mas mesmo nesse caminho, é interessante você ver que, por exemplo, você teve pintores, por exemplo, a Elisa Martins da Silveira, que é uma pintora piauiense, que fez parte do grupo Frente, né? Enfim, liderado aí pelo Ivan Serpa. Então, essas coisas dialogaram em vários momentos da trajetória da arte mundial e da arte brasileira. E se em algum momento fez parte da tua formação, da tua trajetória, ou não, você tem outras referências e outro trabalho que nunca passou um pouco por aí? Não faz sim, eu procuro ver tudo, né? Procuro olhar tudo, gosto de ver. Falei para você, né? Fiz recentemente 2 curadorias lá na Galeria Estação, em São Paulo, que é uma galeria especializada nisso que se chama arte popular, do Zé Antônio da Silva e do Júlio Martins da Silva, que era um pintor carioca, enfim, que já morreu. Gosto de ver, penso algumas coisas sobre isso, não acho que isso tenha que ser posto num nicho. Acho o Volpe um bom exemplo. O Volpe, se você vê o trabalho dele, um livro do Volpe, do começo ao fim, um leigo vai achar que o começo é o fim e o fim é o começo. Porque ele começa pintando com a influência dos Macchiaioli, uma pintura quase acadêmica, mas muito bonita, com óleo, e termina numa forma esquemática muito simples, né? Então, eu acho que o Volpe tem essa sabedoria, por exemplo. Eu acho que a sabedoria do Volpe foi essa, né? Enfim, eu acho que ele entendeu em algum momento aqui no Brasil o que era forte. Aqui é a arte popular. O que é forte no Brasil? Futebol e música, não é isso? Que a gente, né, e também acho que ele sacou, enfim, ele filtrou tudo aquilo na arte popular. Parece que ele passa o trabalho dele por esse filtro, e aquilo, né, você olha para aquilo e fala, será que será que o Volpe é um primitivo? O que é isso? Eu sei que o Frank Stella, aquele americano que esteve aqui no Brasil, a gente mostrou o Volpe para ele e falou, não, isso é primitivo. Quer dizer, um americano não conseguiu entender, talvez ele, mas quando o Sean Scully viu, ele quis comprar, ele comprou um Volpe, por exemplo, sacou a sensibilidade. Então, o Volpe, por exemplo, tem uma inteligência, para mim, incrível também nesse sentido, de filtrar justamente os temas, sei lá. O Manuel Bandeira fez isso na poesia, né? Acho que a geração dele, Dorival Caymmi é um pouco isso, não é? Sei lá. Toda a arte moderna, o próprio Matisse e Picasso, isso, né? Todos sabem que beberam na arte popular africana. Né? E se desapoderar um pouquinho das técnicas, né, das habilidades, para ir conquistando um certo gosto, né, um certo lado esquerdo, uma dificuldade. Acho que é um dado do moderno isso, né? Você falou nessa coisa do o fim parece o começo parece o fim, aí eu me lembrei justamente de você, porque a gente até tem umas imagens que a gente trouxe, o Paulo pediu para que o público de Paraty que não conhecesse o trabalho dele pudesse ver. A gente consegue passar? Então, nós vamos mostrar um pouquinho de algumas telas do Paulo, aquelas que estão no CD, e que são as que são... É o trabalho que consagrou ele, né, como artista, como pintor. Um trabalho muito pessoal. Essa é a capa do livro dele, então a capa do livro tem uma... mimetiza uma tela, né? Isso aí são telas de 86, né? Então são figurativas, né? Eu estava muito influenciado pela metafísica italiana, como dá para ver. Quirico, né? Me deu um pouco a chave de ver como ver o mundo, sei lá. Pode passar, por favor. Também, né? Bem simbólico nesse sentido. Mais um, por favor. Aí você já vai começando Sem cara aí, tá vendo? Oi? Sem cara, Sem né? rosto. Aí já vai simplificando, né? Vai transformando vai tornando mais abstrato. Ainda tem algo de arquitetônico, assim, né? Sempre teve. Acho que até hoje tem. E eu acho que eu não sou abstrato.
Você acha que você não é abstrato? Eu assim, vou piano no sentido de estar sempre pintando um esquema para mim, alguma coisa, um lugar. Vamos lá, mais um, por favor. 87. Então a gente está aí numa praticamente uma mesma fase, uma mesma exposição. E nesse momento, a pintura acontecia mais quando eu raspava do que quando eu acrescentava. Essa forma é raspada. Então, você Então, fazia uma massa de tinta e raspava, ia pondo tinta e raspando. Parecia que era mais um rastro da pintura do que a pintura, é mais não era uma afirmação, sabe? Eu evocava o passado, mas retirando as camadas para encontrar o passado da própria pintura, enfim. Era muito passado. Isso começou a me deixava incomodar. secar um pouco, pintava em cima, depois... Vamos lá, por favor. Mais uma, acho que pode ir passando, são muitos, né? Eu queria chegar também numa fase mais recente sua, que é... Passando, por favor. Isso é um rastro. Sim, essa reprodução é muito difícil. Pintura, em geral, é uma coisa que a gente precisa ver ao vivo, né? Isso é o que estava atrás, que vinha para frente. Né? Depois eu comecei a querer fazer o contrário, pôr frente na frente mesmo, fazer uma pintura mais afirmativa. Agora, para fazer isso, eu tive que mudar o que pintar. O que e o como, não... Para mudar o como pintar, tem que mudar o que pintar. Enfim. O motivo, o tema, você está falando. Então. Aí comecei a olhar o chão do meu ateliê, que era um chão de cerâmica quebrada. Isso me deu uma nova forma. Aí o Iberê entrando na... E aí tem a coluna. Parece que quando eu comecei a fazer as coisas, porque assim, eu fazia aquelas ogivas, né? O espaço entre duas ogivas é uma coluna, entre dois arcos. Aí comecei a fazer isso e comecei a introduzir diferença de cor, que isso para mim foi muito importante. Eu não conseguia. Eles vão ganhando, então... Esses são os trabalhos, então, que já pertencem a essa, vamos dizer, numa fase mais longa, é onde o que você tem feito mais recentemente, né? É onde eu acho que amadurecimento do trabalho, estava mais próximo do que eu queria fazer. Porque eu nunca fui monocromo. Você é monocromo. Eu falei, não, eu não consigo pôr cor, diferença de cor. Não consigo. Tudo bem, eu posso pôr, mas eu não me reconheço. Que adianta pôr? Né? Você tem que se reconhecer. Vamos passando, por favor. O Repouso do Nada. Aqui começam a ter nomes os quadros. Oi? Começa a dar, funâmbulo é o homem que caminha na corda bamba, né? Funâmbulo. Então, e esses são os quadros em que começam a aparecer essas estruturas em forma de cruz e de T. Né? A viga desceu, formou uma cruz para mim. Eu sempre digo que eu fico muito feliz quando eu encontro tema para pintar. Aí, ó, esse é um trabalho bem característico das suas últimas exposições, né? Isso está na capa do seu livro, né? Tá. De um dos livros, né? Isso. E aí eu queria só mostrar, então, aquele outro material que ele enviou, para a gente ver uma coisa, porque não tinha exatamente o começo... E vocês vão estar vendo aqui uma coisa inerte, eu nunca mostrei. A revista Serrote, ano passado, fez um ensaio visual com algumas dessas paisagens, uma coisa que eu retomei. Depois, se vocês quiserem, eu falo o que significa para mim, eu também não sei direito, mas, enfim, eu estou pintando isso também, não parei nas outras coisas, não, eu também estou fazendo isso. Então, dá a impressão que é assim, por isso que eu falei, o começo parece o fim, né? Porque, e o fim é engraçado isso, porque ele volta, então, a pintar paisagens, alguns até canaviais, que eram os canaviais... um tipo de paisagem que você, no começo da carreira, já pintava, né? Tem alguns outros quadros que não estão aqui, que são de canaviais e tal. E esse é um material que ele publicou como ilustração de uma revista e que muitas vezes não é percebido como
pintura, né? É quase como se fosse um freelancer, né? Só que isso se integra ao seu trabalho de arte, né? Para mim é. Eu estou escrevendo minhas memórias com isso aí. É um jeito de eu escrever minhas memórias. Eu acho isso, sei lá, para mim isso é memória. Quem já viu o canavial do interior do estado de São Paulo sabe do que eu estou falando. Essa é um pouco minha paisagem materna, enfim, o que eu vi. Minha primeira exposição foram paisagens. Isso está saindo, então eu deixo sair. Enfim, sei lá. Então, outro dia pintando, eu pensei isso. Eu tenho muita ligação com a memória, eu adoro lembrar. Lembrar, para mim, é tão intenso quanto imaginar, por exemplo. Aliás, é mais intenso. Eu gosto de lembrar das coisas. Então, eu estava pintando. Falei, estou escrevendo as minhas memórias. Porque só de vez escrever, eu estou pintando. Né? É o jeito de... Cafona, né? Mas você vê uma ironia, então? Você falou cafona, você está sendo irônico para o seu trabalho, mas você vê a ironia Eu nele, estou me derrubando, eu mesmo. Primeiro me derrubar sou eu mesmo. Antes que um aventureiro faça, né? Eu só preciso do advogado de defesa para mim mesmo, porque eu próprio me derrubo. Não tenho. Legal. São lindos esses trabalhos. E você, Júlio, como é que você começa a bolar o quadro? Assim, ele parte de uma encomenda, parte da sua cabeça, a composição, parte de um outro quadro que você já fez? Como é que é? Se eu tenho uma encomenda, eu pergunto para o cliente, você tem algum tema? Júlio, quero festa de São Pedro, não sei o que, festa de Divino, tá bom. Aí, cansaço já de tantas que eu fiz, eu às vezes sugiro, vem cá, você quer festa de São Pedro saindo da cidade ou quer na Ilha do Araújo? Ai, meu Deus, quantas bandeirinhas, vou ter que pintar de novo. Eu também penso isso de encomendas. Mas quando eu pinto para mim, eu geralmente, às vezes, eu olho para alguma coisa, como eu estava falando, olha que interessante. É muito difícil. Mas geralmente eu já vou para a tela com uma coisa na cabeça. Eu vou pintar uma Santa Bárbara, como aconteceu ontem. Eu estou numa fase de santos e santas. Então, eu já pintei São Antônio, São Benedito, e agora eu vou pular para quê? Santa Rita de Cássia ou Santa Bárbara? Eu falei, Santa Bárbara. Mas no momento que eu estou pintando, sempre vem uma coisa na cabeça louca, eu paro dali e pulo para outra coisa. E sai outra coisa. Às vezes dá um branco. Me deu um branco uns dias atrás. Mas um branco porque, eu não sei se foi os remédios que eu tomei, que estava fazendo tratamento de dente, tomei os remédios e, felizmente, eu não bebo mais. Se tivesse bebido, então, eu teria explodido a cabeça. E eu fiquei louco, me deu uma coisa louca. Eu falei, meu Deus, parece que eu cheirei 200 carreiras de cocaína e eu não cheirei. Eu estou aqui louco, que é isso? Aí eu falei, meus orixás, eu me pego com meus santos, eu tenho uma coisa de bruxo que isso me dá muita coisa boa. Eu fui pedir aos meus orixás, os meus santos, cheguei até baixou o Buda também, falei, me deu uma luz, e na luz, eu me vi 2 anjos, eu falei, 2 anjos, um no meio, outro na ponta, e lá na frente, lá no fundo, eu falei, mais umzinho lá, eu fui, botei o terceiro. Aí fiquei olhando, mas por que eu fiz esses 3 anjos, meu Deus? Aí abri o portão da casa, fiquei olhando, e chegou a minha amiga, a Nena Gama. Eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, nada, amiga, estou aqui numa confusão, a cabeça me deu um branco, fui e contei um pouco do que estava acontecendo. Ela falou, deixa eu ver, muito curiosa. Aí foi ver, nossa, são 3 anjos, são 3 anjos, né? Mas a razão dos anjos. Ela foi sabendo um pouco do que eu tinha visto, do que eu tinha contado, ela foi e disse assim, fé, esperança e caridade. Aí eu fui, olhei para a cara dela, falei, fé, esperança e caridade. Você deu o nome do quadro, menina. Ela foi embora. Puta merda, fiquei uma semana no quadro, mas eu bordei o quadro todo.
Uma hora eu falei, para! Porque eu estava pronto também, não estava mais nada. Agora, Júlio, deixa eu te perguntar uma coisa, voltando a um assunto que o Paulo levantou. Ele estava fazendo um tensionamento dessa discussão em relação à arte e mercado, que isso normalmente é visto como uma coisa que direciona ou que pode atrapalhar. Ele estava colocando uma outra leitura um pouco dessa possibilidade também de que a arte dialoga com o mercado e também tem essa necessidade do artista vender, porque é a sua profissão também, o quadro, né? E às vezes é visto de uma maneira quase como desqualificando uma relação, desqualificando a outra. Mas eu queria ver para você, você comentou com um certo ar de cansaço, um pouco, um certo pedido, uma certa encomenda meio repetitiva em relação à leitura do teu trabalho. Você acha que esse tipo de expectativa do mercado que te encomenda um tema e acaba te pedindo para fazer várias vezes isso atrapalha o teu processo criativo? Ou seja, você falou também, tem momentos que você está pintando para você. Nesses momentos, a tua liberdade criativa, você acha que é maior? Não atrapalha. Ao contrário, é até mais rápido. É mais fácil também. Porque o que enche o saco é fazer a mesma coisa milhares de porradas de vezes. Apesar que eu faço já com uma viagem diferente também. Sabe, mas... falando português, claro, nada como você fazer o que você quer, sabe? Porque você faz com um puta sentimento. Você fazer uma coisa meio forçada, mas infelizmente, meu amigo, você vai ter que fazer, eu acho que eu vou ter que fazer a vida inteira, porque eu vivo disso. E não dá para dizer não, sabe? Eu não digo mais não. Eu já disse todos os nãos que eu tinha que dizer. Hoje em dia eu calado estou. Sabe? Cheguei ao ponto de engolir seco a cor mais preferida da minha pintura, que é o amarelo. E eu dizia, mas dona Lia, e o laranja, a senhora gosta? Gosta, então substitua o amarelo pelo laranja, para não mandar lá, puta que pariu. Mas era um dinheiro para mim viver, pompa. Puta merda, uma poderosa Lia Carvalho Pinto Lang, filha daquele comendador, senador, etc. Hoje não aconteceu com cada um, então vai pá, ai, calada, hein? Ai, cara, olha, ainda bem que eu parei de beber, porque senão eu morria, sabe, com a minha língua. Mas, ô Júlio, essa coisa, os temas, nunca, o Paulo falou que está pintando as memórias dele. Isso nunca te vem à cabeça, pintar uma cena de infância? Pintar Sim, eu falei há pouco, que eu pintei um pequeno quadro agora, lembrança do primeiro quadro, que é o Anjinho. Pintei outro, um garoto pegando sapato, caixa de sapato. Porque nessa história de 50 anos de pintura, eu tentei fazer uma retrospectiva num catálogo. Infelizmente, não foi possível fazer 50 trabalhos, mas parece que 39 estão. Porque, infelizmente, as pessoas não vão emprestar os quadros, ficarem 12 meses pendurados aqui na Casa da Cultura, e a sua sala vazia, o seu quarto, etc. Então, na minha cabeça, com esse catálogo, dá para fazer 50, mas não deu, foram 39 trabalhos, são obras que estão todas em Paraty. A única que estava fora, que veio para cá, foi o quadro da minha irmã, que é a capa do catálogo. E aí me deu um branco agora. Queria perguntar para o Paulo também essa atividade de professor. Como é possível ensinar a pintar? O que é ensinar a pintar? Difícil, né? Principalmente aqui na contemporaneidade, né? Porque antes você podia ensinar uma coisa, você tinha técnicas, né? Ofícios a serem ensinados. Como se faz isso na arte moderna, que justamente derrubou tudo, né? Então, mas eu acho que é possível sim. O que eu acho que a arte precisa é meio de arte. Acho que a escola fornece um meio, um curso fornece um meio, quer dizer, os amigos, os colegas, quer dizer, um lugar que incentive. Conversa, né? De conversa. Eu acho que isso é muito importante. Acho que por aí já se começa o ensino, não sei, mas Você teve uma formação muito ligada aos críticos que visitavam o seu ateliê, né? Então, cada vez que você estava produzindo, tinha um cara ali do seu lado comentando. Essa é uma relação com o mercado também. Quer dizer, eu peguei ainda esse momento. No momento que eu era jovem, que eu comecei, o mercado não era tão forte. Não existia essa predominância do mercado, que vem arrasando com tudo. Quer dizer, vem arrasando com tudo no seguinte sentido, ele vem tomando lugar justamente da reflexão, do debate, da crítica. Na minha época, os críticos iam no ateliê, a gente conversava com os outros. Hoje em dia, não, quem dita a regra é o mercado. Quer dizer, se o artista está vendendo, não tem crítica possível, porque quem está validando aquilo é o mercado. Isso é muito chato, muito triste, né? Porque eu acho que o mercado não tem essa função, não pode ter. E hoje em dia está acontecendo isso. Fulano
É bom, é ruim? Não, está vendendo para burro. Então ele é bom. Quer dizer, não é bom. Quer dizer, está faltando, eu acho, para mim, hoje em dia, de novo, uma dimensão mais reflexiva, mais crítica em relação a isso. Porque o mercado não é balizador. O mercado não dá valor a uma coisa. O valor do mercado é o dinheiro, mas não o valor artístico. Tanto é que tem um monte de artistas aí que tem prestígio comercial, mas prestígio cultural não tem. Então, eu acho que no Brasil, sei lá, não é Brasil não, o mundo está assim, né? Esse mercado, o Brasil pegou um pouco o rescaldo disso agora, mas está no mundo, né? Os jovens estão vivendo isso. E você, Júlio, quem que era o seu interlocutor quando você teve a Djanira, que você falou que foi uma coisa meio descontínua, né? Você trabalhou com ela, mas ela foi embora. Aí você falou que o Zé Kleber vinha falar do seu trabalho. Quem era o cara que ficava do seu lado, olhando para o seu trabalho e comentando ele para você e te ajudando um pouco a colocar ele na rua? Teve alguma figura desse tipo, não? No começo, além do Zé Kleber, eu tive o Abel de Oliveira, que fez as minhas primeiras exposições. É do bar? Do bar, sim. E assim que eu acabei de completar 18 anos, eu me mandei para São Paulo, porque a barra estava muito pesada para mim. Aqui, coisa de família. E daí, meu amigo, daí por diante, eu e eu. No meio, quase, no final, sim. No fim dos anos 80, 1989, 8 de dezembro de 89, eu fiz uma exposição individual na Dr. Mário Ferraz, em São Paulo. Eu morava em Petrópolis, eu fiquei 1 ano pintando essa exposição, e o meu marchand, a única vez na vida que eu tive um marchand, coincidência, esse marchand, porque ele fez um filme sobre a Djanira, e depois de décadas ele ficou meu amigo, e ele não está mais presente, já partiu. Ficou meu amigo e foi meu marchand nos últimos anos da vida dele, e foi minha última exposição em São Paulo também. Esse homem chamava-se Nelson Matos Penteado. Eu fiquei 1 ano pintando para essa exposição em Petrópolis. Eu expus em São Paulo 40 trabalhos. Na noite do vernissage eu vendi a metade, 20, e tive uma encomenda. Eu jurei a mim mesmo que jamais faria outra exposição em galeria. Eu só não me tiraram a minha alma, porque não tinha como tirá-la. Mas as calças, os dedos, os pés, eu me senti tirado. Eu saí dali muito triste, saí dali fodido, para falar a verdade. O Nelson Penteado olhou para a minha cara e me falou assim: o que você vai fazer? Eu saí com $500 na mão e o Nelson ficou com 500. 10 quadros para ele e 10 quadros para mim. Eu olhei para a cara dele e disse assim: eu vou transformar esses $500 em $5.000. Ele falou: você pirou? Eu falei: ainda não. Eu já fazia psicanálise nessa época. E eu fui a 25 de março, comprei $250 de tecido, fiz uma coleção de alto verão, que eu já tinha minha loja, tinha estilista, também eu sou, e vim para Paraty. Com os outros $250 eu comprei esse sítio que eu tenho aqui na Paraticunha, que é parque hoje, né? Enfim, na época não era. E eu fiz uma coleção de alto verão, fiz um desfile, cantei para subir Zump, o Iclô, Fiorucci, cantei para subir as grandes grifes, fiquei só com a minha e com os meus quadros. E daí eu terminei a loja e fui viver no meu sítio na Paraticunha. Daí então nunca mais fiz mais nada para ninguém e dizia: não faço mais. Mas é aquele velho ditado: não cuspa para cima que na cara cai, né? Eu tenho que pintar, eu tenho que fazer outras coisas também. Como dizia que jamais faria moda, qual voltei a fazer. Não dá. Para você banir as coisas que você gosta. Eu sei que sou um grande pintor. Disso eu tenho absoluta certeza. E me lembro bem de uma frase de José Kleber: você é o pintor, não tem estilo. Estilo. Sempre pergunto: qual é o seu estilo? E hoje eu digo: naif. Naif é ótimo, né? Mas hoje eu sou um grande pintor, eu digo assim. E é difícil viver de arte. A arte dói. A arte dói. Alguém já disse isso, eu já li isso em algum lugar, não estou falando de mim, não, já li. A arte dói, e dói muito. Tenho dito, gente, olha, me desculpem, eu falei demais, mas eu estou com um pintor e um pedreiro na minha casa me esperando, eu estou frito. Vou ter que pedalar para chegar na bicicleta velha ainda.
Agora me perdoe, gente. E, aproveitando aqui a brechinha, eu queria convidá-los à minha exposição no dia 19 de dezembro, daqui a quase 2 semanas e pouco. Faria muito gosto de vê-los aqui. Muito obrigado. A gente ainda tem um período de conversa aqui previsto. Podemos continuar, Paulo? Podemos, eu estou aqui. Paulo, vocês vejam mais vezes. Desculpe, tá? Imagina, que é isso. Boa sorte lá na sua casa. Boa sorte na tua Te exposição. agradece, a Júlia já tinha avisado Obrigado a pela gente que presença. como ele está no preparo da exposição dele, realmente está difícil arrancá-lo do ateliê, então a gente até agradece a tua presença, Júlio. Obrigado. Obrigado, Júlio. Paulo, o Júlio estava falando dessa coisa que ele foi para o sítio e tal, e em muitos pintores existe esse desejo de evasão, de se separar do mundo, de vir parar numa cidadezinha como Paraty. Todos os grandes mestres da arte moderna fizeram isso de alguma forma. Van Gogh, enfim, todos eles viajaram para pequenas cidades na França para tematizar e tal. Você é um cara urbano, até onde você nasceu no interior, mas você nunca foi se isolar, né? Até artistas modernos, contemporâneos como Nelson Xavier, Nelson Félix, se retira, vai morar lá no lugar sem telefone, sem luz. Nunca você teve essa vontade? Ou não? Paulo, eu não sei como te dizer isso. Eu gosto de estar em São Paulo por meio de arte, como a gente falou, né? Pela conversa, pelo meio. Mas, por outro lado, aquela cidade também me faz mal. Aquele excesso de barulho, excesso de solicitação. E eu tenho vontade, sim, tenho vontade de sair de lá, para um lugar mais tranquilo. E acho que é isso que as pessoas procuram também, num lugar que favoreça a concentração. Eu tenho. É um lugar onde pode ficar voltado só para aquilo que eu faço, sabe? Para todo o tempo para aquilo, um silêncio necessário para aquilo. Né? Eu tenho. Mas, enfim, se eu tiver isso em São Paulo, também está bom. Isso está aparecendo de alguma maneira agora no teu trabalho, como tema, naquelas imagens que você projetou para a gente por último? As paisagens? Eu sei que são as paisagens. Eu contei naquele texto da Serrote o que era para mim. Eu comecei a ler a biografia do Van Gogh, essa grande, enorme, que saiu último. E eu comecei nos primeiros capítulos, ele falando, o começo da carreira do Van Gogh, ele se volta para a paisagem e começa a falar dos pintores paisagistas holandeses. E eu comecei a pesquisar, muitos eu não conhecia, e eu comecei a conviver de novo com a paisagem, tanto a do Van Gogh como a dos caras dos quais ele se referia, e comecei a ver paisagem, aquilo voltou para mim, voltou. E eu comecei a fazer. E aí não parou de sair, então não estou deixando sair. Enfim, é um negócio engraçado, mas... Agora, eu não deixei também de me questionar sobre a necessidade de unir um trabalho com o outro. Como um se uniria com o outro? O que é o meu trabalho mais comum tem a ver com as paisagens, né? Eu posso tecer um monte de comentários, aí fazer um monte de suposições, mas vão ser só suposições. Eu acho que o meu trabalho é atmosférico, por exemplo. Eu trabalho com cor, a minha cor não é uma cor... Sei lá, o Volpe tem uma cor local, ele pinta uma porta, uma cadeira com as cores das coisas. A minha cor não tem esse caráter, ela é atmosférica. Quando eu estou pintando a paisagem, eu sinto isso, eu percebo que também a minha luz é móvel. A luz na minha pintura é uma luz móvel, funâmbula. E na paisagem também tem isso, enfim, é um estado. A minha pintura comum ou conhecida, para mim é meio um estado de consciência, um estado ali, uma espécie de suspensão. Eu tento fazer isso com a cor, assim que eu me reconheço. Na paisagem também é um estado para mim, sabe? É um estado, só que é mais direto, esse reconhecimento do estado e do sentimento por ser algo reconhecível, figurativo, sei lá. Mas a pintar a figura pelo menos no grupo de pintores ali no qual você está, não que você pertença a um grupo no sentido de um movimento, mas esse meio de arte de São Paulo era um problema a questão da figura, né, no quadro, né? Até pouco tempo atrás era uma coisa quase visto como conservador, né, uma volta figurativa. Eu não sei como formular, mas era algo que não surgia. E, de repente, isso se resolveu, né?
Como é que foi? Eu acho que essas idas e vindas são normais, é o pêndulo, né? Mas eu acho assim que o século XX foi abstrato. Sei lá, né? Todos os pintores, os artistas se encaminharam. A arte abstrata no século XX ganhou uma dimensão e uma plenitude, um desenvolvimento. Assim. O século XXI começa com o signo da figuração, da imagem. Os artistas do século fazem imagem, né? Quer dizer, não é à toa que o Gerhard Richter é considerado hoje o grande pintor, porque o Richter recuperou essa coisa da imagem. Também é abstrato, né? Ele faz figuração e abstração ao mesmo tempo, só que ele faz de um jeito paródico, eu acho. Mas a imagem que veio, que vem, é a imagem fotográfica, a imagem que advinda da fotografia. Isso eu não gosto. A maioria dos pintores jovens, quer dizer, que vem de Luc Tuymans, vem da experiência do Richter, usam também, a exemplo deles, a fotografia como matriz, a imagem fotográfica. Eu não sei, eu desconfio um pouco disso também. Você não usa fotografias para fazer essas... Eu olho, mas não me baseio, Você não porque a põe do lado fotografia ali. é mais um jeito de memória, de lembrar também, mas não, eu não tô, a fotografia não é o simulacro do mundo, porque assim, quando esses pintores olham para a foto, eu acho que estão, ao olhar a foto, dizendo assim, não estamos olhando para o mundo, mas para uma imagem do mundo, entendeu? Porque olhar para o mundo é impossível, hoje em dia, não sei, o último que tentou foi o Giacometti, né? Sei lá, vindo do Cézanne. Se você olha o mundo, aquilo que o Cézanne falava, sobre a paisagem, eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim. Eu acho que é isso, você olha para uma coisa, você se vê olhando para aquilo. Então, na hora que você vai pintar, já dá o curto-circuito. Olhar uma fotografia não é isso, já está posto como código do mundo. Né? Enfim, eu acho que essa história da imagem, da abstração, e o século XXI começa com essa... Né? Mas os pintores jovens também já estão se questionando, dando a essa imagem um outro tipo de tratamento. Tem uma ambiguidade, muitas vezes. Né? No seu trabalho mesmo tem, né? Você fica na fronteira. Uma desconfiança em relação a essa imagem, porque... E daí, né? O Lévi-Strauss, né, o grande antropólogo, ele tinha uma birra com a arte moderna, embora tenha usado muito do surrealismo e de muitos artistas do século XX, ele era contra a arte abstrata e dizia que ela estava matando séculos de conhecimento acumulado de técnica de pintura acadêmica. Ele era um admirador da pintura acadêmica. No sentido do próprio ofício, que é o assunto do nosso aqui dos nossos debates, né? Ele diz isso, que parou-se de ter as escolas, as academias, as técnicas de pintura de pedaços do corpo, de pedaços... Você sente isso também, que houve uma perda de técnica nesse processo do século XX, da abstração? Perdeu-se algo ali? Eu acho que perdeu, sim, mas eu não sinto falta disso, Paulo. Quando você olha Matisse, você acha que está faltando ali a Belas Artes? Eu não, o Lévi-Strauss já não sei. Eu acho que essa é a grande diferença dos americanos, por exemplo, dos europeus. Por que a pintura americana nos anos 50 veio para... Né? Eu acho que eles dão, sei lá, uma banana às Belas Artes, que na França, por toda aquela tradição, todo aquele passado, não tinha como não também estar subserviente um pouco aquilo tudo, aquela história. Os americanos pintam não olhando muito para isso, e acho que não faz nenhuma falta, não sei. Eu não sinto isso que tenha do Lévi-Strauss, né? Agora, que é bonito, bom conhecer, eu acho ok. Agora, eu conheço também, dando aula, muita gente que não pinta, ou para de pintar, ou trava a pintura, porque fala assim, eu não tenho técnica. Eu falei, o que é técnica? Né? Técnica existe na medida que você absorve e esquece. É a sua técnica, não existe a técnica. Né? Eu mesmo fiz isso comigo. Eu também. Você dando aula, você não ensina técnicas, então? Você mais Se a pessoa quiser, sim. Por exemplo, Van Gogh, Cézanne, por exemplo, usam óleo. Você já viu o uso do óleo? Cada um dá um uso, porque a necessidade é interna, não é externa. Se vem de fora para dentro, é academia. Isso que o Lévi-Strauss está querendo. Né? Que exista uma técnica a qual todo mundo tem que dever. Não, isso não existe. A técnica você desenvolve, você individualiza ela a partir da necessidade da tua expressão.
Senão estamos condenados ao academismo, né? Não é? Senão o de Kooning nunca poderia fazer um óleo como ele fez, né? O Rothko inventar um óleo misturado com têmpera, com cola de coelho, não sei o quê. A técnica vem da necessidade da expressão, e não como, né, anterior, vem posterior, né? Acho que é isso, né? E acho que eu tento tentar ensinar os alunos, né? Senão fica muito pesado, muito, né? Vamos abrir para perguntas da plateia. Gostaria de ouvir quem quiser falar com o Paulo. Se tiver alguma pergunta ali no fundo. Não, Giancarlo, por favor. A gente só vai pedir uma gentileza, Giancarlo, perdão, é só para passar o microfone para você, que a gente está gravando, e aí depois não sai. Obrigado. Então, até hoje me pediram para definir o que era fotografia para mim. Eu falei, foi um ilustrador preguiçoso que achou a fotografia mais fácil, fazer um rabisquinho e resolver o problema com a fotografia, né? Hoje, com o digital, ficou mais complicado. Se perdeu todas as referências, né? Mas você tocou uma série de coisas assim, que eu, né, sou italiano e tal, mas fui criado no Brasil. A arte está dentro. Eu nasci numa cidade que tem mais de 2000 anos. Qualquer cantinho lá tem arte a dar com pau, né? E realmente tem coisas assim que a mim me chocam, né? Quer dizer, inclusive no ano passado, eu de moleque, meu pai era amigo do Bardi, que era como se chama, do MASP, né? Eu frequentei ele muitas vezes, eram italianos, se conheciam. E conheci vários personagens. Um dos personagens, agora também a idade que bate um pouco, deve ser um pouco nervoso também. Não sou muito bom no microfone, mas eu vivi assim, bastante assim, a arte. Eu sou um ilustrador, comecei como ilustrador, mas comecei na propaganda, né? Então, tinha um movimento na propaganda, não sei se vocês conheceram o Noguchi, que era um japonês, que fazia uns trabalhos e seguia um movimento americano de ilustradores que eram pintores, cara. Eram assim, eram em Norman Rockwell, como é que ele faz aquelas cenas que são fotografias, né? Só que ele fazia aquilo muitos anos atrás, né? Hopper, né? Então, a gente vinha seguindo, porque você tinha, para desenvolver a tua técnica, como diz a técnica, para aprender, você tinha que ver os outros e você depois desenvolvia a tua técnica, né? Então, você vendo, você vai criando, você vendo os outros, você vai criando a tua maneira de se expressar, né? Que eu acho que é o que está acontecendo contigo, né? Você vê um Cezanne e você se exprime da tua maneira. Então, eu acho bacana essa coisa, mas realmente, hoje em dia, se perdeu bastante, né? E essa coisa da fotografia, especialmente esse ano, quer dizer, Paraty em Foco tem vários curadores, né? E, naturalmente, teve muita fotografia contemporânea, que são muitos artistas que usam a fotografia para se expressar. E, às vezes, eu não quero falar mal deles, porque eu acho que cada um, às vezes, usa uma técnica de fotografia sem saber usar a técnica de fotografia. Aí até me sinto assim meio... Falei, bom, vamos tentar entender um pouquinho mais a fotografia. Mas isso está acontecendo, realmente. Assim, para mim, como fotógrafo agora, que eu faço fotografia, isso me choca. Mas também eu tenho que aprender, que estamos numa outra era, né? Quer dizer, mas sem o passado, e eu aprendi muito, ele está falando da aula, eu nunca dei aula, mas aqui muita gente pediu para dar aula, e eu realmente aprendi muito a rever todo no passado. Eu acho que está mudando até a minha própria cabeça, entendeu? Então, isso é importante. Eu acho que a gente não vai à frente sem um passado, né? Mas eu achei muito bacana essa coisa de ver, né, esse passado que ele teve, assim, o próprio Julinho Paraty, né? Quer dizer, é muito interessante isso aí. Não, eu só queria expressar assim que eu achei interessante, mas fico chocado muito com o digital hoje em dia. O digital banalizou completamente tudo. Todo mundo é fotógrafo, todo mundo é pintor. Quer dizer, virou um grande pasticho. Eu não sei se todo mundo não, eles podem se achar, mas a história é um juiz severo. Não, mas tudo bem, mas... Quem dera todo mundo fosse. Quem dera. Todo mundo pode se achar. Não, Paulo, eu acho o seguinte, é sempre muito mais difícil, né? Por exemplo, 15 anos atrás, quando a pessoa te chamava, você tinha
você chamava pelo que você fazia, né? Então, você tinha eu trabalhei na Itália há muitos anos, fazia muita capa de revista e tal. As pessoas olhavam minha foto e sabiam que eram minhas, né? E hoje você vai numa banca de jornal, você tem milhões de fotos, são poucas que têm uma identidade. Então, isso é mais difícil de você se exprimir, né? Eu não tenho receita. Eu acho que às vezes precisa-se da técnica, às vezes não. Tem gente que necessita da técnica para começar, tem gente que isso não é tão importante, então não tem receita. Mas eu acho que se apegar só à técnica, também fica faltando uma dimensão grande que é da experimentação, né? De criar uma individualidade própria. Enfim, é isso. Não sei. Mais uma pergunta. Paulo, podia falar um pouquinho do Morandi, e da relação com o seu trabalho. Do Morandi? Eu acho que falar do Morandi, precisava alguém fazer uma curadoria Morandi no Brasil de verdade, porque o Morandi é um pintor seminal para a cultura brasileira, para a pintura para a arte brasileira, eu acho. Ele é mais central no Brasil do que talvez na Muito, Itália, né? Ele tem aqui uma importância inacreditável. Ele ganhou 2 prêmios aqui, prêmio de melhor pintor numa Bienal, prêmio de melhor gravador, né? Então ele ficou muito conhecido no Brasil, enfim, os artistas... É um artista genial. Você vai nos Estados Unidos, ele não tem essa importância. No MoMA tem um trabalho do Morandi, assim, meio no canto, né? E não é importante para o desenvolvimento deles, como foi para a gente. Aqui você pega desde Iberê, Amilcar, Milton da Costa, Do seu trabalho. o meu, o Tunga, Sérgio o Sister. Valtércio, o Sérgio, Paulo Monteiro, enfim, é um monte de gente. Estou falando faltando pesquisa, porque é muito grande a influência. E o Agam me deu uma vez uma chave para entender isso, quando ele fala que a metafísica... O Morandi começou metafísico, né? Quer dizer, influenciado pelo De Quírio, ele teve a fase metafísica. Ele diz assim, que a metafísica nasceu num país de passado glorioso e presente miserável. E eu olho a metafísica, é isso, é um lugar absurdo, é um não lugar, né? Não tem presente, porque o presente não existe, tem um passado, mas que não age, não consegue avançar para um presente, ter projetualidade no futuro, sei lá. O Brasil é algo assim, não que tenha, né? É que a gente vive um presente, a gente não tem presente, o passado é uma ruína do qual a gente também não consegue se basear para construir um presente mais projetual. Sei lá, essa espécie de não lugar que o Morandi traz para o cotidiano, sai da metafísica e traz, quando ele vem para as garrafas, para os objetos, traz para o cotidiano, é algo que gruda muito aqui para a gente, eu acho. Nesse sentido, de um país ainda também, onde o presente a gente vive essa glória a glória brasileira é um pouco posta na natureza, né? Mas onde a gente viu aqui que essa natureza também estão destruindo, não existe mais. Não é? Quer dizer, o que é a glória daqui? A gente está chegando não tem glória nenhuma, nem de cultura, nem de natureza, né? Esse espelho é horrível. Esse espelho não reproduz um presente para a gente que seja bom. E o Morandi, sabe, essa suspensão temporal morandiana, essa espécie de mundo sem tempo, de reflexividade, de não presente, me parece que é isso que pega muito aqui para a gente, gruda na gente, sabe? Porque da forma é dar sentido, né? A forma morandiana, nesse sentido, a forma morandiana bate com a gente, sei lá, eu acho isso. Eu acho que a metafísica é um pouco, sei lá, eu vou para Brasília e eu vejo metafísica. Eu olho aqui esse sol do meio-dia, cachapante, fazendo essa sombra, esse negócio, parece tudo fantasma, fica tudo fantasma, é meio metafísico isso, não é? Sei lá. Paulo, mas você estava falando agora se a gente tem um passado ou não, me lembrei de 2 coisas. O Lorenzo Mami disse em 2 ocasiões diferentes. Uma vez ele me falou... Não foi o Lorenzo... Ele me disse uma vez que a nossa Grécia seria um pouco Minas, né, e o Barroco, e Paraty, como a gente pôde ver com o Ângelo Osvaldo aqui, porque isso fazia parte de uma grande cultura, né? Então, quem esteve no primeiro debate aqui com o Ângelo Osvaldo, ele fez um passeio pelo Brasil para mostrar como isso aqui estava integrado com Ouro Preto, com Minas e tal. E o Rodrigo Naves, que é um outro crítico de arte, falou uma vez da Flip. Ele falou assim, isso aqui é a Grécia, né? Assim, nesse sentido de uma coisa. Então, será que essa
a associação entre arte e cidade colonial e arquitetura não é uma busca desse passado, talvez inexistente, ou então uma criação de um passado? Todo mundo sabe que os modernistas todos viajaram para Minas Gerais para trazer os alicerces do que seria a arte brasileira moderna, né? Eu acho. A gente está em busca do nosso passado glorioso, que não é tão glorioso assim. Quando você falou, por que Paraty, Ouro Preto, agrega, no começo da tua fala, eu pensei isso. É um pouco uma busca desse passado que a gente não tem também, né? A gente não consegue fazer arte sem esse recuo. Não dá, meu. Você vai sair da onde? Você parte da onde, né? Tem que ter um recuo qualquer, né? Apesar de muito... Por exemplo, eu me sinto privilegiado, quer dizer, de ter começado a formar meu trabalho na década de 80. Por exemplo, penso no Iberê. O Iberê é um pioneiro. Quando ele começa a pintar, ele tem que, pelas suas próprias palavras, né, ele começa a dialogar com a coisa europeia e fazer essa pintura pioneira, que ele não queria folclorizar nada, não. Ele queria fazer uma pintura séria, de verdade, no Brasil, num país sem passado. Esse é o dilema do Iberê. Você olha aquelas figuras sofrem disso, né? Quer dizer, não é possível uma história grande, é possível a própria história. Então, por isso que ele pinta e repinta. O próprio quadro vai ganhando história, assim como aquelas pessoas vivem imersas também numa espécie de tempo próprio, ou seja, que não é possível. Você pega o Kiefer, que é um pintor, o tema do Kiefer é o passado, é a história, mas ele é um europeu. Está lá o campo de guerra, né, onde aconteceu uma batalha, está lá o nome dos filósofos, está toda a referência. Agora, e aqui? Né? Como é que é fazer isso? Né? Como é que é... Né? Por isso que essa coisa de naif também, eu não entendo direito. Eu acho que não existe... A cobrança do naif é uma espécie de pureza. E eu não vejo assim. Eu vejo essas pessoas que têm esse tipo de pintura também filtrando na cultura popular. Sabe, é buscar um tipo de tradição. Tem. A cultura popular é forte, a do artesanato, né? Essas coisas todas filtram nisso, tenta buscar nisso, né? Ter essa... Não tem uma exigência de pureza, não tem mais pureza. Outro dia eu li posso falar? Claro, por favor. Eu estava lendo uma pesquisa, um cientista, um ornitólogo, sei lá, pesquisando uma espécie, uma ararinha amazônica que não existe mais, enfim, descobriu um bando lá e foi gravar. E uma assoviava a música da Xuxa, no meio da floresta amazônica. Aí aquilo causou mais uma pesquisa. Aí descobriram que uma delas tinha sido aprisionada numa gaiola na casa de um colono que ficava com a televisão ligada o dia inteiro. Veio o Ibama, mandou soltar, só que ela tinha aprendido com a televisão a cantar a música da Xuxa e ensinou todas as outras. Quer dizer, não tem mais recôndito, não tem mais pureza. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Mas eu acho que vale a pena tocar nesse assunto de novo, porque em determinado momento se já houve essa pureza, né? Porque essas coisas sempre, o universo da arte popular, ele sempre também, leu o mundo que estava em volta dele e sempre dialogou também com outras formas que se viam, né? Você vê isso nas danças e outras coisas que às vezes danças populares que reproduziam danças que chegaram aqui com a elite, né? E essa coisa sempre foi muito penetrada. Esse passado idealizado de alguma coisa pura, na verdade, não sei se é um momento agora que não existe mais ou se isso algum dia já existiu. Né? Eu não acho que isso tenha existido não. Tudo é transformação, tudo A pureza é uma ideologia, né? Uma ideologia, também acho. E não pode exigir isso de ninguém, essa pureza, né? Nem... Né? Eu fiz um trabalho com um artista plástico, o J. Miguel, que é um artista popular, que teve até nessa galeria em que você trabalhou, e a gente... Era uma reportagem sobre crack. E a gente falou, vamos pedir para ele fazer a Cracolândia. E aí o pessoal falava assim, não, ele não sabe o que é Cracolândia. A gente ligou, evidentemente, na primeira hora o cara sabia o que era, né? Quer dizer, o artista popular, ele está conectado no mundo, Os folhetos de cordel sempre trouxeram essas mundo. Informações, né? Por exemplo, na xilogravura, os folhetos de cordel, na arte popular, ela sempre interpretou o mundo que estava em volta, né? Exatamente. O Antônio Nóbrega, por exemplo, é um artista muito interessante que dialoga com esse universo popular. Ele pegou uma época para um espetáculo dele, o Lunário Perpétuo, que era uma espécie de livro sobre tudo, que existia muito no sertão, e aquele livro ensinava a fazer tudo. Ele lia o mundo de várias maneiras, assim. Então, desde que o homem
vai à Lua, o Cordel está falando disso na época, como tem falando sobre a guerra no Iraque, sobre conflitos. Quer dizer, o universo popular, de alguma maneira, óbvio que há momentos de isolamento maior e tal, mas você acha que isso ainda influencia um pouco um certo preconceito em relação, por exemplo, na própria Bienal de São Paulo, por exemplo, a primeira Bienal, que é de 51, ela tem uma premiação Heitor dos Prazeres naquele momento, e houve até o final da década de 60, né, uma abertura maior para que de alguma maneira se chamava arte popular. Não sei se em determinado momento isso se esgota, esse interesse, ou muda o foco de interesse, isso é meio cíclico também. Você vê essa discussão ainda marcada por essa maneira dicotômica de enxergar e que isso influencia de alguma maneira ainda um certo preconceito em relação à arte popular, ou que se chama de arte popular? Acho que tem muito preconceito, acho sim, tem um nicho, né? Botam de lado, não sabe direito como nomear aquilo, onde pôr, arte popular, por exemplo. Lá em São Paulo estava tendo discussão do Velho, esse grande artista nordestino. É um grande artista, mas onde colocar o Velho? Ele é popular, né? Eu acho que cada vez mais os populares estão menos populares e nós estamos cada vez menos eruditos. Está tendo uma aproximação, que eu acho bom. Acho que isso é por conta, eu acho, da transformação do país, sei lá. Porque popular, arte pop nos Estados Unidos, pop é de popular, né? Então, eu acho que está acontecendo algo parecido aqui, né? O Brasil não é mais um país rural. A população maior não está mais no campo, está na cidade. Isso vai necessariamente provocar uma mudança nisso, nessa compreensão também, né? E acho que é isso que está acontecendo. Acho que sabe? É isso que está. Para mim, está acontecendo isso agora. Nesse jeito de se ver a arte popular, está mudando o jeito de assimilar isso. Maravilha. Olha, é uma grande honra ter aqui você, Paulo, entre nós, Histórias e Ofícios do Território. Um dos maiores artistas brasileiros. É muito bom poder aprender com você. Muito obrigado. Eu queria convidar também vocês a visitar as nossas redes sociais, no Facebook, o site do Museu do Território. Nós estamos fazendo uma cobertura, então todas as palestras estão lá, e eu convido vocês a voltar essa conversa com o Paulo. Valeu, muito obrigado. E também convidar para a mesa de daqui a pouco, né? Sim, agora nós vamos ter a próxima sessão. Tem uma outra mesa agora marcada para as 4h30, a gente vai dar um intervalinho agora rápido, mas volta para Sabores do Território, com a Paula Pinto e Silva, que é uma antropóloga especializada na questão da gastronomia e da alimentação, e a gente vai ter também a Dona Maria Freire Ramek, convidada local aqui.